Olá, amigos, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal CBEM Caratinga. Mais uma vez nós estamos aqui realizando as nossas lives semanais, Palavras de Luz, que são instantes em que nós fazemos pequenas reflexões, rápidas reflexões, mas reflexões de grande importância para as nossas vidas, para o nosso aprendizado, né? Para a nossa convivência no trabalho, na família, enfim. São reflexões que podem trazer grandes conhecimentos que facilitarão as nossas vidas. Para iniciar então essa semana, eu rogo ao nosso Divino Mestre Jesus que possa abençoar a todos nós, que se faça presente em nossas vidas, mas que nos lembre sempre que nós devemos fornecer a Ele a condição para que a sua presença seja sentida e experienciada por nós, através das nossas ações, das nossas palavras e dos nossos sentimentos. Hoje nós vamos estudar um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, um texto de Emmanuel. E o título deste texto é Queixas. Agora, eu gostaria que cada um pensasse e respondesse para si próprio. Você é daquele tipo de pessoa que está sempre reclamando de tudo? Ou você conhece alguém que está sempre reclamando? Reclamando da família, reclamando dos amigos, reclamando do trabalho, reclamando das dificuldades, do calor, do frio, da chuva, da seca. Sabe aquela pessoa que está sempre apenas se queixando de tudo? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje e, apesar de ser uma reflexão bem rápida, ela vai trazer grandes ensinamentos para a gente, aquilo que Emmanuel sempre faz com maestria, né? Então vamos lá. Ao iniciar o texto, Emmanuel traz uma pequena frase que está em Tiago, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. E aí Emmanuel vem dizer para a gente o seguinte: a queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz? A dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes,
sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Olha que fechamento interessante esse aqui de Emmanuel, né? Se lhe deres a língua, por quê? Porque se a queixa partir de você, da sua palavra, né? Ela vai te conduzir à ociosidade. Porque quem fica lamentando muito, quem fica reclamando, quem fica se queixando, não sai daquilo ali, né? Perde tempo precioso, perde uma energia preciosa apenas se queixando. E se você der ouvido à queixa, ela vai te encaminhar à perturbação. Por que dar ouvido? Isso não significa que nós não tenhamos que ter paciência com aqueles que vêm, né, desabafar conosco. Não é isso. É quando a gente internaliza a queixa de alguém para nós, como por exemplo no ambiente de trabalho. Às vezes a gente está lá no ambiente de trabalho e tem algum colega que tem algum problema, e aí o colega vem e começa a reclamar do problema dele ali no trabalho com a gente. E aquilo a gente acaba absorvendo e o problema dele começa a ser problema nosso. A gente começa a se incomodar com situações que estão acontecendo ali com o colega e que a gente nem sabe ao certo como é que elas são geradas, como é que elas acontecem. Então, a gente não pode internalizar as queixas dos outros sem a gente procurar saber o que realmente está acontecendo, né? Então vamos lá. Eu fiz aqui umas anotações, que é o seguinte. Uma vez conversando com uma amiga minha, já tem muito tempo isso, ela me disse que estava muito feliz. Por quê? Porque ela já estava desempregada há um longo tempo e finalmente havia conseguido um emprego. Só que apesar de estar muito feliz com o novo emprego, ela também estava preocupada. Porque havia ali na empresa um grupo de colegas de trabalho que todas as vezes que se encontravam estavam reclamando que trabalhavam demais, reclamando que não eram valorizados, reclamando do chefe, criticando a empresa, ou seja, aquele grupo de colegas de trabalho só fazia reclamar. Então ela me disse que estava preocupada porque será que realmente ela estava entrando num lugar que era tão ruim quanto aqueles colegas estavam falando? Então eu disse a ela o seguinte, exatamente essa orientação de Emmanuel aí, para você não dar ouvidos à queixa. Eu disse a ela o seguinte, olha, entre você com um pensamento otimista, com gratidão, porque o seu trabalho vai te propiciar uma vida digna, né? Com boa vontade de sempre fazer o seu melhor, da melhor forma possível, seja pontual, seja cordial, tenta fazer a sua atmosfera de trabalho diferente da deles, não se deixe contaminar. Bom, ela assim procedeu e ela conseguiu não se contaminar com as queixas dos colegas. Não sei se eles tinham razão ou não, mas a questão é que enquanto você foca no problema, você não tem olhos para encontrar a solução. Vocês estão entendendo o que é a queixa na vida da gente? Então, ela entrou com esse pensamento otimista, com boa vontade, com boa disposição. E com pouco tempo que ela estava lá dentro, ela conseguiu galgar um posto mais alto, ela foi promovida. Aqueles colegas da rodinha de queixas, alguns continuam na mesma posição que ocupavam quando ela entrou e outros foram até demitidos.
Então, meus irmãos, se eles tivessem focado na solução do problema, não teria sido mais positivo? A queixa, este hábito, porque às vezes se torna um vício. Tem pessoas que realmente elas têm o vício de estarem sempre reclamando de tudo, de todos, de qualquer situação. A queixa, ela cria no entorno da pessoa uma energia negativa, uma energia que repele as coisas boas. Vocês por acaso já sentiram assim, já perceberam como é chegar perto de alguém que está carregado de reclamações, de queixas, de insatisfações com tudo e com todos? Não é desagradável? Então, nós, é claro, temos que ter a paciência e até mesmo a caridade de ouvir para tentar ajudar a pessoa, orientar, esclarecer em cima da queixa dela. Entretanto, há pessoas que se satisfazem nos problemas e vão estar sempre reclamando. Quando você dá uma solução, ela apresenta um problema para a sua solução. E isso cria aquela psicosfera negativa ao redor da pessoa. E a partir daí, o que acontece? Relacionamentos ruins no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, na vida pessoal. Por quê? Porque a energia que aquela pessoa emana, que aquela pessoa está envolta nela, é uma energia de insatisfação, é uma energia negativa, destrutiva, pesada, desagradável. Então, o que nós devemos fazer diante da queixa? A melhor saída é: há algo que não está te agradando? Tem algo que está te deixando insatisfeito, insatisfeita? Então, pare, analise aquela situação. Avalie aquela situação e veja o que você pode fazer para melhorar aquilo que não é bom, aquilo que está te causando problemas, né? Então, esta é a atitude positiva, é uma atitude otimista. Por quê? Problemas quem não tem? Afinal de contas, nós estamos aqui num planeta de expiações e provas. Isso aqui é uma escola, né? E uma escola traz para a gente todos os ensinamentos e as avaliações para testar o conhecimento que nós adquirimos durante aqueles ensinamentos. Então, nós estamos passando aqui por estas avaliações, né? Então, queixar vai resolver o quê? Nada, né? Além de nos tornar pessoas desagradáveis, envolvidas em energia negativa. Então, o melhor é parar, analisar, estudar a situação e ver de que maneira nós podemos melhorar aquela situação que nos desagrada. Ficar reclamando, apenas reclamando, é uma atitude que não nos traz benefício algum. Muito pelo contrário, como diz o nosso querido Emmanuel, a reclamação é focar energia no problema. E quem foca no problema não tem olhos para ver a solução. Então, se você tem algum problema, se você tem alguma dificuldade, ao invés de ficar exaltando o problema, porque é isso que a queixa faz, ela exalta o problema. Ao invés de ficar exaltando o problema, faça uma análise da situação e veja como é que você pode agir para que aquilo fique melhor, deixe de ser ruim, deixe de ser desagradável. Ah, o seu chefe é uma pessoa difícil. Procure entender que a posição de comando, ela exige muito da pessoa.
A pessoa é responsabilizada por erros de outros. Então, coloque-se no lugar daquele chefe que te cobra muito e faça o seu melhor para que você dê a sua colaboração, né? Na sua família, se existem pessoas complicadas, qual família que não tem, né, gente? Toda família tem pessoas complicadas, né? Cuidado, porque se a sua família não tem pessoas complicadas, a pessoa complicada pode ser você. Brincadeira, gente, só para dar uma relaxada aqui. Mas o relacionamento, às vezes, ele é dificultado, porque o ser humano não é igual um ao outro. Cada um possui a sua individualidade, a sua subjetividade, né? Então, as diferenças, muitas vezes, dificultam o relacionamento. Mas cabe a nós procurar compreender o outro. Ao invés de ficar se queixando, reclamando, seja compreensivo. Haja com compaixão, com fraternidade. Então, veja, se a gente começar a agir na direção contrária à queixa, nós vamos construir ao nosso redor uma psicosfera positiva, otimista, vibrante, né? Aquela que atrai as pessoas do mesmo padrão. Então nós seremos aquelas pessoas que todos acham agradável, com quem todos querem conversar, né? Que vão se destacar pelas suas ações, pela sua capacidade de compreensão, né? Então, meus irmãos, queixa não leva ninguém a lugar nenhum. Tenhamos atitude positiva e otimista diante da vida sempre, porque a vida, ela é o nosso grande desafio, essa vida aqui. Mas nós viemos aqui capacitados para vencermos esse desafio. Depende de nós. Não nos perdermos nas queixas, mas sim na observação de como podemos tornar melhor a nossa passagem por aqui, né? Eu espero que essa reflexão de hoje possa ajudar a vocês, possa colaborar com vocês. Para mim, foi muito boa essa reflexão. Eu gostaria de convidar vocês para estarem lá na nossa casa, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, neste sábado agora, às 19h30. Esse ano nós estamos fazendo um estudo dos capítulos da Gênese. E sábado agora eu farei a palestra lá, falarei sobre os fluidos e esse tema, os fluidos, é um dos mais interessantes do conhecimento espírita, porque fluidos explica muita coisa, explica fenômenos, mediunidade, cura, aparições, obsessão, possessão, muita coisa. Eu tenho certeza que o tema é super interessante, então vocês são nossos convidados. Sábado às 19h30, Centro Espírita Bezerra de Menezes, que fica no bairro Esplanada, em Caratinga. Agradeço a todos pela companhia. Rogo a Jesus que envolva todos em vibrações de muita luz e de muita paz.